O Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. O Brasil é um dos líderes aí no mundo em transplante renal. O Paraná, nos 3 primeiros meses desse ano, agora em 2024, foram mais de 40 mil doações, entre rins, fígado, enfim, todos os órgãos possíveis de serem doados. E nós temos no Paraná atualmente 3.800 pessoas na fila de espera por um transplante, sendo que mais de 2.000 desses indivíduos esperam por um rim. Quando foi a última vez que você encostou seu rosto no peito de alguém que você ama para escutar os batimentos? Ou então a última vez que encheu os pulmões de ar sentindo cada centímetro do seu corpo? Ou não sei, parou para admirar um pôr do sol bonito? Parece ser tudo tão simples, né? Mas tem muita gente que espera ansiosamente na fila para poder voltar a fazer essas coisas simples do dia a dia. Meu nome é Silvino Linhares, tenho 63 anos, natural do Paraná, e estou numa fila de transplante de fígado. Eu fui adiando, mas daí chegou num ponto que não teve por onde eu correr mais. Eu estava trabalhando, por exemplo, eu estava indo com a esposa para uma obra que eu tenho aqui em Missal. Quando chegou em Céu Azul, eu apaguei. Aí já chamaram o SAMU e eu fui baixar no hospital. Mas não é fácil não, é dolorido, porque, nossa, o que eu já fiz de exame. Então vamos na lida aí. Estamos aí agora na espera. Agora que eu estava pensando aproveitar a vida, aí acontece isso. Então não tem mais... eu já deixei de umas viagens, tinha umas viagens para a Europa com a minha esposa, aí acabei perdendo, tive que transferir, um pouco eu perdi, que eu já tinha comprado, pagado o pacote, por causa dessa situação que acabou minha vida, porque agora eu não tenho, eu saio de casa, mas não posso sair 3 horas de Cascavel por causa da espera do doador, vai que eu tenho que estar em 3 horas. Em contrapartida, temos aqueles que já estão aliviados, que tiveram suas vidas salvas e hoje dão forças para quem ainda aguarda na lista de espera. Eu sou transplantado renal. Há 14 anos eu fiz um transplante de rim. A minha mãe foi a doadora. Eu transplantei aqui em Cascavel. Uns 5 ou 6 anos depois do transplante, eu comecei a praticar corrida de rua. Participei de algumas provas na cidade, algumas provas na região. Em 2022, eu participei dos Jogos Brasileiros para Transplantados. Em 2023, eu participei do Mundial para Transplantados. E lá eu competi em várias provas e conquistei a medalha de bronze nos 400 metros. Nesse tempo, a partir dos Jogos, comecei a desenvolver algumas ações, então, de conscientização, palestras, alguns eventos, seminários. A descoberta da doença, a descoberta do problema renal é um choque. Então, é uma pancada, você praticamente paralisa, você não sabe o que fazer. Então, como o meu problema era renal, eu fui para a hemodiálise, passei 1 ano fazendo hemodiálise. Então, a hemodiálise é um processo que a máquina faz a função do rim, 3 vezes na semana, 4 horas cada sessão. Então você fica preso à máquina, você não pode viajar, não pode fazer outras atividades que te deixem mais de 1 dia longe de casa. Eu perdi os rins com 15 para 16 anos devido à pressão alta, que na época eu não acompanhava a pressão arterial. Fiz hemodiálise durante 2 anos e meio, mais ou menos. Nesse período de hemodiálise eu tive outras complicações, eu fiquei cego, eu tive um derrame na retina, eu fiquei 2 anos cego de não enxergar absolutamente nada, eu tirei água do pulmão 2 vezes, eu drenei água do pulmão 2 vezes, eu tive um cisto, 2 cistos na verdade ao lado do coração,
que comprimia a pressão, o batimento do coração e fazia com que a pressão arterial aumentasse, isso já fazendo hemodiálise. Então eu tive que abrir todo o peito e retirar esses 2 cistos que comprimiam o coração. E nesse período todo de hemodiálise eu passei por essas complicações. E aí, faltando ali, já no período de fazer os exames para o transplante, eu não poderia fazer o transplante porque o meu coração, o médico considerava ele 3 vezes maior do que o normal. Eu lembro que na época ele reuniu a minha família e falou assim, olha, a gente não tem mais o que fazer, não existe mais o que fazer porque ele não vai suportar um transplante renal. Vamos daqui um tempo repetir esse exame para ver se o coração está aumentando de tamanho, se diminuiu, se manteve no mesmo tamanho. Repeti esse exame então, no prazo que o doutor determinou e o coração estava normal, tamanho normal. Foi aí então que ele falou, então agora é hora da gente fazer o transplante. E aí que eu fiz o transplante e recebi o órgão, foi doado pela minha mãe. Até a gente ter a certeza que seria a minha mãe que faria a doação, todos os exames, então cada exame era uma angústia. O primeiro e principal é o principal de compatibilidade. É compatível? É. Uma vitória. Daí um próximo exame. Se esse exame não der totalmente positivo, ela não pode mais ser a doadora. Então cada exame é uma expectativa. E para quem está na fila esperando um órgão, hoje no Brasil a gente tem 70 mil pessoas esperando entre órgãos e córnea. Então essas 70 mil pessoas em fila já foram feitos os exames, consultado família, mas estão na fila de espera de alguma pessoa que vai fazer essa doação. Então essas pessoas elas não sabem se é hoje, não sabem se é amanhã, não sabem se é daqui 1 ano, daqui 5 anos. Então essa espera é o que angustia muito quem está nessa lista. Para ser doador, doador falecido, o indivíduo precisa estar em morte encefálica, que é a morte cerebral. É a perda completa de todas as funções, do comando das funções a nível cerebral. Então o indivíduo, apesar de ele respirar, do coração bater, de todos os órgãos funcionarem, ele não tem atividade cerebral nenhuma que seja compatível com a vida. Então é nesses casos, Amanda, que nós podemos iniciar o processo de oferta de doação de órgãos. Isso é muito importante. O Brasil tem um Sistema Nacional de Transplante extremamente organizado. Existem centrais de transplantes, que são as OPOS. São organizações procuradoras de órgãos. Então essas organizações procuradoras de órgãos é que vão auxiliar o médico intensivista a cuidar desse potencial doador. Então vão ser feitas uma série de exames para comprovar, em primeiro lugar, a morte encefálica, a morte cerebral, depois uma série de outras coisas, conversa com a família, psicóloga, avaliação desse potencial doador, condições de saúde dele, condições dos órgãos, de viabilidade dos órgãos e como mantê-los, e a partir daí a família é acionada para que possa ser essa doação completamente voluntária. Por isso que é importante que em vida você diga que você é doador de órgãos, porque quando você vir a falecer e você, por um acaso, passar por um processo de morte cerebral e puder doar os seus órgãos, a sua família tende a respeitar. E o outro ponto é o doador em vida, que a gente também tem que falar, isso é importante. Existem órgãos que podem ser doados em vida e os rins são um deles. Há 10 anos atrás eu doei o rim para minha irmã, Tailana. Ela tinha 50% de cada rim que não funcionava. Ela viveu um tempo com os 2 rins normal, mas a médica já adiantou que não seria para sempre, que ela ia passar pelo procedimento. Então a gente começou a fazer os testes, né, para ver quem era o doador mais compatível com ela. O meu pai na época era hipertenso, até hoje. Então eles descartam, né, até por causa que já tem um problema. A minha outra irmã, ela não tinha filho, né, ainda ela tinha recém-casado, então acharam melhor, né, descartar. E eu, como era A positivo e a minha irmã era A positivo, fazia o exame. Daí eu fiz o exame e deu 100% positivo para doação. Daí só que eu tinha na época a minha bebê, né, ela tinha 1 ano e 9 meses mais ou menos. Então daí a médica sugeriu esperar ela completar 2 aninhos. Não pelo fato de ser um risco para minha saúde, né? Mas como eu amamentei ela e ela era muito bebezinha, ela não ia entender, né? E eu tenho que ter uns cuidados, o pós para mim. Então ela achou melhor a gente esperar os 2 aninhos.
Ela fez dia 6 de fevereiro 2 anos e dia 10 de março ocorreu a cirurgia. E foi passando os meses, eu fui me recuperando, ela também. E hoje ela tá super bem, né? Já se passaram 10 anos e hoje ela tem uma filha que eles achavam que ia ser muito difícil ela engravidar pelo histórico de saúde dela, pela medicação, né, que ela tomava. Então as chances eram muito poucas dela ter um bebê. E ela tá cantonela hoje, 2 meses. Mas eu acredito muito que as coisas acontecem para pessoas que tem que acontecer. Então, assim, eu rezei muito, conversei com várias pessoas, pra gente também conseguir entender como era o processo de doação e como eu ficaria depois, né? Eu lembro que na época que eu estava no hospital, teve uma enfermeira que na época ela falou bem assim, eu hoje, se o meu filho dependesse de um rim, eu não doaria. Uma própria enfermeira falando isso. E aí eu pensei assim, caramba, mas você vê o teu filho agonizando, sofrendo, e você não doar um rim ou qualquer órgão que seja, né, que você possa fazer a doação em vida para salvar a vida dele, é muito egoísmo. Eu penso assim que é muito egoísmo. E até mesmo as pessoas que têm receio de colocar que são doadoras de órgãos pós-morte, que ainda tem aquele preconceito de que vai que eu estou no hospital, nem morri direito, vão me matar para tirar o meu órgão e fazer a doação. Não é bem assim, tem todo um critério para essa doação de órgãos, né? Eu acho que se as pessoas pensassem quantas vidas elas podem salvar doando órgãos, hoje a fila de espera por um órgão seria bem menor. Mas infelizmente não é a realidade que a gente vive, né? A doação de órgãos, ela é um ato de amor. E é um ato de amor que salva vidas. Normalmente isso ocorre no momento de tristeza. Uma família que está triste, que está num momento de muito sofrimento, que ela vai tomar essa decisão de doar os órgãos do ente querido ou não. É preciso que essas pessoas tenham a consciência que esse ato de amor pode estar salvando muitas vidas. Um doador de órgãos pode salvar até 8 vidas. A gente está falando de coração, pulmão, rins, fígado, diversos órgãos. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência que a vida pode continuar após a morte. Eu acho assim maravilhoso o que eu fiz para ela, porque vendo ela bem, porque ela sofreu muito durante o processo, sabe? A pessoa fica muito doente, querendo ou não, gerou um trauma só de passar pela hemodiálise, né? Eu tô aqui falando, mas muito provavelmente, se não houvesse uma doação de órgãos há 14 anos atrás, provavelmente eu não estaria aqui. Não tenho essa certeza, não há como saber. Talvez muitas histórias como a minha não podem ser contadas porque não tiveram oportunidade, porque não houve uma doação de órgãos. As coisas acontecem para quem tem que acontecer. E se um dia tiver aparecido na vida a oportunidade de doar, doe. Porque hoje eu tô bem. Eu sempre tive muita saúde, graças a Deus. Sempre fui uma pessoa que cuidei. E hoje, na verdade, eu mantenho o mesmo ritmo. Não mudei nada. Vale a pena. Porque quando você vê a outra pessoa que você ama bem, feliz, conquistando tudo que ela queria, tu acaba esquecendo tudo que tu passou um momento difícil, sabe? Seja doador. Seja doador. Seja um doador. Seja doador. Seja doador. Seja um doador. É assim que a vida continua.